Oi, Doc, aqui quem fala é o Will e nessa aula eu vou estudar sobre a avaliação primária do politraumatizado. Então, nessa aula a gente vai dar sequência à introdução do ATLS. A gente entendeu tudo, como é que funciona o ATLS, quais são todas as etapas do cuidado com o paciente politraumatizado. Nessa aula a gente vai estudar o que a gente vai fazer para manter esse paciente vivo, o que a gente vai fazer para que aquela Golden Hour seja a melhor possível para a gente evitar a morte ou complicações para esse paciente. E a partir disso a gente vai definir quais são as prioridades, quais são as principais sequências de exame físico que a gente tem que avaliar para poder ver se esse paciente está seguro ou não, se eu preciso fazer algum manejo ou conduta ou não. Mas, como toda e qualquer aula, Doc, antes de começar a falar do conteúdo, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver essa questão que está falando sobre um dos pontos extremamente importantes, que é a avaliação neurológica em um trauma. Então bora falar da avaliação primária no paciente politraumatizado. Como bem abordado na aula passada, a avaliação primária ela não visa corrigir nada. A avaliação primária não é terapêutica, no sentido de correção de problema. A avaliação primária ela é paliativa. Eu quero postergar a vida desse paciente para que depois eu corrija. Então aqui eu quero simplesmente resolver os principais riscos de vida desse paciente. E eu não vou fazer jogando dado para cima. Eu vou fazer através de estudos que mostraram quais são as principais mortalidades no trauma, quais são os principais grupos de sistemas que eu preciso avaliar para falar se esse paciente está com menos ou mais riscos de sofrer uma morte ou de complicações tardias. Essa sequência ela é bem simples de entender, porque ela obedece uma sequência de letras muito fácil, que é o ABCDE. Cada uma das letras representa um grupo de exame que eu vou realizar para avaliar se eu preciso fazer algo urgente para esse paciente ou não. E essa sequência é baseada no grau de ameaça à vida. Ela começa no A. O A significa o quê? Airway. Eu estou me referindo à via aérea. Então, eu estou me referindo ao trajeto em que passa o ar. O B, eu estou me referindo a breathing. Estou me referindo à respiração, o ato de encher os pulmões e fazer a troca gasosa. O C, eu estou falando de circulation. Eu estou falando de todos os meus vasos sanguíneos ao longo do meu corpo por inteiro. O D, eu estou falando de disability. Eu estou falando de comprometimento neurológico, de uma incapacidade, de algum dano neurológico nesse paciente, alguma coisa que ele não consegue fazer. E o E, eu estou falando de exposure, eu estou falando de um paciente que vai ter o seu corpo exposto. A gente vai ver uma a um o que cada uma delas significa e o que eu vou fazer em cada uma delas. E como é que eu consigo avaliar tão rápido todas essas 4 áreas? Simplesmente perguntando: oi senhor, como que é o seu nome? Por quê? Porque se ele conseguir falar o seu nome, ele está com a via aérea pérvia, o ar está passando. Ele está ventilando, porque ele tem oxigênio no cérebro. Ele está com circulação até que adequada, pervasão tecidual até que adequada, porque ele está tendo oxigenação cerebral. Então precisa chegar oxigênio no pulmão para ir para o cérebro, e está chegando oxigênio no cérebro. E ele está com o neurológico no minimamente estável, porque ele está conseguindo falar. Então através disso, eu sei se ele está muito crítico ou se ele está no mínimo grave. Ele pode estar grave e responder? Pode. A gente vai avaliar muitas coisas a mais, mas se ele responder, me dá pelo menos um pouquinho mais de tranquilidade. Agora não, o paciente não respondeu, aí eu vou ter que esmiuçar o ABCDE por completo. E bora esmiuçar, começando obviamente pela letra A, a principal causa de mortalidade no atendimento hospitalar. Entre parênteses, não esqueça que o pré-hospitalar, fora do hospital, obedece o PH-TLS, que tem como sequência o X-ABCDE. O X, que é de exsanguinação, vem antes do A, no ambiente pré-hospitalar. No hospital, eu começo pelo A. Cuidado que isso é muito questão, muito pegadinha, muito feia de questão. Então, começando pelo A, eu vou falar do airway. O que eu estou falando de airway? Eu estou falando de via aérea. E quando eu falo de via aérea, eu estou falando de 2 componentes extremamente importantes da via aérea. Primeiramente, a permeabilidade via aérea. Adianta meu pulmão tá top pra caramba se o meu ar não vai passar pelo meu pescoço? Como é que ele vai chegar no pulmão? Então é isso que eu penso em via aérea. Eu tenho via aérea pérvia, eu tenho uma via aérea que passa ar? Sim ou não? Eu posso ter algum problema de via aérea, por exemplo, em uma obstrução.
Uma obstrução por corpo estranho, eu engoli um dente, eu engoli uma bala, eu engoli alguma coisa. Por secreção, eu tô com algum problema que eu estou engolindo, isso obstruindo a via aérea. Com sangue, eu quebrei meu nariz, eu fiz uma lesão de palato, fiz uma lesão mandibular e isso tudo gera uma obstrução na minha via aérea. Eu estou com alguma fratura de face, mandíbula, laringe, traqueia, alguma coisa que compromete a minha via aérea. Tudo isso pode comprometer a via aérea e assim o ar não vai chegar até os pulmões para ter troca gasosa. Então o meu principal é a via aérea. O que eu vou analisar na via aérea? Primeiro, o paciente consegue responder algo ou não. Se ele conseguir responder, ele tem via aérea pérvia. Muito provavelmente tem via aérea pérvia, porque senão ele não vai conseguir falar nada. Segundo, a respiração. Ele tem alguma dispneia, taquipneia, ele não respira nada, ele está em apneia. Qual que é o nível de consciência? Se ele está bem estável, se ele está conseguindo conversar, se ele está atento, ele está com a via aérea protegida. Ele não vai acabar engolindo algo sem querer. Ele está inconsciente, ele pode vomitar e ir para o pulmão, isso que ele não vai ter um reflexo de tosse. Esse sangue pode ir direto para o pulmão se ele não tiver um reflexo de tosse também. Então, ele tem proteção da via aérea de forma consciente, sim ou não? Ele pode ter comprometimento de via aérea, da própria via aérea. Por exemplo, eu inalei água, vapor de água extremamente quente, vai queimar toda a minha via aérea, que vai demaciar e não vai mais passar ar. Então, queimadura por inalação. Eu tenho fratura, a minha traqueia quebrou por completo, não tem como passar para o pulmão. Frente a isso, eu tenho algumas manobras que eu posso fazer se eu detectar que a minha via aérea está com problema. Então, através desse exame, eu vi, meu Deus, tem uma coisa para o paciente, ele não está respirando direito. Primeiramente, técnica de manutenção da via aérea. Técnica mais simples possível. Primeira delas, 2 movimentos de cabeça para melhorar a via aérea. O chin lift e o jaw thrust. A gente vai ver especificamente na aula de manejo de via aérea, mas são 2 manobras em que eu vou mexer a cabeça do paciente para tentar melhorar esse trajeto para percorrer o pescoço, o ar aqui da boca até os pulmões. Segundo, eu tenho cânulas e dispositivos que vão me ajudar a manter a via aérea. Tenho a cânula nasotraqueal, eu tenho a cânula oral, eu tenho vários dispositivos que podem me ajudar. E eu tenho a via aérea definitiva. Posso tanto entubar esse paciente como eu posso fazer uma via aérea cirúrgica, uma traqueostomia, uma cricotireoidostomia, cricostomia, algum procedimento que possa me permitir com que eu abra um trajeto para chegar no ponto do paciente. Não é só a via aérea propriamente dita que importa no ar. Eu estou falando do trajeto da via aérea. E quem tem de extremamente importante aqui? O meu pescoço. O que é muito importante aqui? O meu tronco encefálico e a minha medula espinal. Por quê? Porque vamos supor que eu tenho uma lesão de medula espinal, mas só quem foi fraturado foi a vértebra. Quebrou a vértebra, lascou, foi fratura em galho verde ou foi uma fratura simples, uma fratura linear simples, mas não lesou nada de nervo. Aí o meu paciente levanta, ele bota a cabeça para frente, rompe nervo e faz uma trauma raquimedular. Então, quando eu estou falando de coluna cervical, eu estou falando de proteger de uma coluna que pode ser lesada ou uma coluna que já está lesada, mas eu não quero piorar os danos. Então, aqui eu estou falando de estabilizar minha coluna para eu evitar dano. Aqui um bom exemplo de uma fratura cervical. Literalmente quebrou aqui, teve fratura desse arco vertebral, desse corpo vertebral, além de uma disjunção da coluna vertebral. E aqui eu preciso muito cuidar do paciente. Então todo paciente de trauma, todo paciente eu preciso avaliar se ele tem risco ou não. De modo geral, o que eu vou fazer? Eu vou estabilizar todo e qualquer paciente. Aqui ó, mais uma lesão de coluna também. Então o que eu vou fazer? Eu vou estabilizar toda a coluna cervical de todo paciente traumatizado. Mas todo. Eu vou sempre pensar no pior. Vou pensar que ele tem. Depois eu vou pensar se ele tem dano ou não. Como é que eu imobilizo? Colar cervical. Eu vou colocar esse colar, que ele vai deixar o pescoço rígido, não tem como mexer o pescoço. Prancha rígida, que o pescoço não vai nem para frente nem para trás. Então o colar cervical protege olhar para os lados e mexer a cabeça para os lados. A prancha rígida previne de ir para frente ou para trás. E também os coxins, que vão prevenir de não fazer esse deslocamento com o pescoço. Então esses 3 são fundamentais para eu proteger com o meu paciente. Eu vou deixar para sempre? Óbvio que não. Então aqui ó, eu tenho um mecanismo de tirar capacete, por exemplo. Eu vou pensar nesses 3 mecanismos, mas não dá para estabilizar eles com o paciente com capacete, né? Você tem que tirar o capacete. Como é que eu posso fazer isso?
Uma pessoa funciona como se fosse um coxim e vai funcionar como se fosse colar, ela vai segurar e vai estabilizar, enquanto outra pessoa tira o capacete. Então essa daqui estabiliza, deixa extremamente rígido, extremamente sem mexer esse pescoço, enquanto a outra pessoa tira o capacete. Compreendem? E depois as duas, deixando extremamente imobilizado esse pescoço, botam na maca, botam o colar cervical, botam os coxins. E eu vou deixar para sempre? Eu nunca mais vou tirar? Óbvio que não. Eu posso avaliar se esse paciente tem risco de lesão cervical ou não, aí eu vou pensar se eu posso tirar ou não. Então chegou no hospital, eu vou deixar. Até quando? Quando que eu posso tirar? E, além do mais, eu vou ter que pedir raio-x para todo mundo? Eu vou ter que pedir tomografia para todo mundo? A resposta é não. Quando que eu vou fazer raio-x, primeiramente? Depois eu vou falar quando que eu posso tirar. Eu faço raio-x nos seguintes casos. Paciente idoso, não obeso. Paciente idoso é mais fragilizado, pode ter osteoporose, pode ter outras comorbidades, pode ter vários problemas. Eu preciso descartar se tem trauma cervical ou não. Segundo, parestesia em extremidade. Se o paciente tem uma parestesia, ele possivelmente tem dano neurológico. Se ele tem dano neurológico, possivelmente a causa pode ser cervical. Então, se tem a parestesia em extremidade, eu devo sim realizar uma radiografia para avaliar se o paciente tem risco ou não. Um mecanismo perigoso de trauma é uma queda muito alta, cair mais de 1 metro de altura, eu caí 15 degraus de escada. Um trauma axial na cabeça, então sofri uma colisão, uma coisa que faz uma grande movimentação na cabeça, ou até mesmo compressão, uma colisão de veículo a mais de 100 km por hora, ou um mecanismo extremamente perigoso, uma injeção, um capotamento de carro, uma colisão de movimento de veículo motorizado recreativo, uma colisão de bicicleta, que são extremamente graves. Beleza, ele não seguiu até agora, não cumpriu nenhum requisito, eu vou tirar toda a proteção e vou mandar ele mexer a cabeça? Ainda não, preciso avaliar algumas coisas que podem me sugerir dano ou não. Por exemplo, eu fico mais seguro se for uma colisão traseira simples, se ele está conseguindo sentar e falar tranquilamente, se ele até está com uma dor, porque está tenso, né? Fica duro aqui, tudo vai doer, mas é uma dor que vem muito tempo depois. Eu palpo, não sinto crepitação, ele não piora a dor. Eu palpo aqui, mexo tudo, ele não sente nada de dor. Eu fico um pouquinho mais tranquilo. Totalmente tranquilo? Ainda não. Eu vou fazer um último exame. Eu vou pedir para ele mexer a cabeça 45 graus para os lados. De um lado para o outro. Ele fez tranquilamente, está tranquilo. O risco de lesão é mínima, eu posso tirar o colar cervical. Qualquer coisa que está estranha, pede um raio-x no mínimo para conferir antes de tirar o colar cervical. Vamos pecar pelo excesso, sendo que aqui eu quero estabilizar o paciente, eu quero ver se ele tem um risco severo de vida ou não. Beleza, o airway então proteger a via aérea, proteger a coluna cervical. O que eu vou seguir adiante? Eu vou ir para o breathing, eu vou ir para a ventilação, eu vou ir para avaliar se o paciente está conseguindo fazer a troca gasosa. Se o meu airway está normal ou se ele está com um problema e ele foi corrigido, eu passo para o breathing. O que eu vou avaliar aqui? Eu vou avaliar se tem ventilação. Então eu vou avaliar se tem ventilação somente com uma condição. Minha via aérea já está perdendo. Já recebi minha via aérea, aí eu vou para o B. O que eu vou ter problema aqui no breathing? Eu vou ver se está tendo troca gasosa ou não. O meu pulmão está funcionante ou não está funcionante. Para isso, eu preciso de 3 estruturas que estejam funcionando bem. Pulmão, parede torácica e diafragma. Tenho um problema das 3, muito provavelmente vou ter um problema no breathing. Como é que eu vou avaliar isso? Como é que eu vou avaliar o B? Como é que eu vou avaliar a respiração? Eu vou fazer um exame físico bem completinho de tórax, mas muito rápido. Eu vou avaliar em poucos segundos. Primeiro, tem alguma coisa que está chamando muita atenção? Está com distensão de veia jugular indicando o pneumotórax ou um tamponamento cardíaco? A traqueia está normal? Ou ela pode estar com uma fratura? Ela pode estar em uma posição estranha? Pode estar mais para um lado, mais para o outro? O tórax está enchendo ou o paciente nem mexe o tórax? Eu vou auscultar. Tem alguma coisa? Tem algum som? Se não tiver som nenhum, é preocupantíssimo. Estou auscultando? Ali eu vou avaliar se tem muito som preocupante ou não. Palpação, que é bem difícil de fazer, ausculto também, né, com o ambiente todo caótico de uma emergência, mas na palpação eu vou procurar se tem alguma crepitação, se tem alguma lesão bem visível. Percussão, mais difícil ainda. É extremamente difícil eu poder avaliar o que está acontecendo. Eu mal vou poder ouvir o meu dedo percutindo no tórax desse paciente, mas também é um exame que pode ser feito. E quais são as condutas? Conduta que a gente deve fazer para quase todo paciente, principalmente se ele tiver alteração no breathing. Oxigênio suplementar. Então o paciente está taquipneico, o paciente está com dificuldade para falar,
o paciente está com uma lesão histórica, está com crepitação, eu vou fazer no mínimo um oxigênio suplementar. E eu vou acompanhar avaliando a respiração desse paciente, o tempo de respiração, a saturação de hemoglobina desse paciente. Quais são as lesões gravíssimas que geralmente comprometem o B? Elas são o pneumotórax hipertensivo, o hemotórax maciço, o pneumotórax aberto e lesões de traqueia ou de brônquio. A gente vai ver melhor tudo isso nas aulas específicas de cada módulo. Então, essa parte de B eu vou ver principalmente em trauma torácico e por aí vai. O circulation, eu estou falando de sistema circulatório, de coração e vasos sanguíneos. E se eu estou falando de coração e vasos sanguíneos, os principais pontos que eu tenho que avaliar é: o paciente está com um bom volume, ele tem sinal de desidratação, ele está com débito cardíaco legal. Por quê? Porque eu preciso perfundir meus tecidos. Essa perfusão vai depender do débito cardíaco, do volume sanguíneo e também eu estou tendo uma hemorragia que está fazendo eu perder volume? Sim ou não? Esses 3 pontos que eu vou avaliar no C. Como é que eu vou avaliar? Avaliando sinais de perfusão tecidual. Se eu estou falando de circulação, eu estou falando de chegar oxigênio e nutrientes aos tecidos. Então eu vou avaliar se está chegando nutriente ou não. Como é que eu avalio isso? Primeiro, se eu não tenho boa perfusão, o meu cérebro não funciona. Então eu não fico consciente. Eu vou olhar o nível de consciência desse paciente. Segundo, se não está tendo boa circulação, não vai chegar sangue na minha pele, a minha pele vai alterar. Vai ficar mais pálida, vai ficar mais cinza, vai ficar cianótica, tudo vai depender de como tiver. Terceiro, se eu estou falando de circulação, eu vou obrigatoriamente olhar pulso. Eles estão iguais bilateralmente? Eles têm uma boa... É um pulso cheio? É um pulso fino? É um pulso que está pulsando muito, estou taquicárdico? É um pulso regular ou ele tem alguns achados estranhos? Alguma coisa que pode alterar esse pulso? Alguma exsanguinação, alguma infecção, alguma inflamação, alguma coisa que pode deixar o pulso alterado sem que não seja necessariamente uma hemorragia? Tudo isso eu tenho que avaliar nesses 3 tópicos do C. A partir disso, meu paciente está com hipotensão. A primeira coisa que eu tenho que descartar é o B. Então, eu preciso primeiro descartar que não é o A em airway, não é o B em breathing. Se for A ou B, eu já corrigi. Então, se eu estou falando de hipotensão aqui no C, eu tenho que pressupor que o problema é perda sanguínea, é hemorragia. Até que se prove o contrário, se eu cheguei no C e eu não tenho problema no A e no B, provavelmente o que eu estou tendo aqui é uma hemorragia. E a hemorragia, ela pode ser externa ou interna. Vamos dizer que eu sofri uma facada. O que eu vou fazer? Pressão manual para diminuir o sangramento. Agora eu tive um corte extremamente grande no meu braço. Pressão manual não está resolvendo. O que eu posso fazer? Um torniquete. Então o ATLS ele recomenda sim o torniquete, mas ele tem várias condições, justamente porque é um assunto bem polêmico, se o torniquete deve ser utilizado ou não. Mas o ATLS sim preconiza torniquete em examinações maciças. Hemorragia interna. Os principais focos de hemorragia interna são o tórax, o abdômen, o reto peritônio, a pelve e os ossos longos. E o que a gente deve fazer frente a um paciente que está com problema de circulação? Primeiramente, reposição volêmica. O paciente está com pouco sangue, eu vou repor o sangue que ele está perdendo. Eu vou fazer isso principalmente obtendo 2 acessos periféricos, mas eu posso também obter acesso central, uma infusão intraóssea ou até mesmo uma infecção venosa. Eu não posso esquecer que se eu vou coletar algo, já vou aproveitar coletar sangue para exame, que pode ser para tipo sanguíneo, se eu precisar fazer transfusão do paciente, prova acusada para saber se ele pode acabar fazendo um cúmule, se ele pode acabar reagindo ao sangue transfundido, pedir gasometria e dosagem de lactato para avaliar o grau de choque desse paciente e até mesmo pedir teste de gravidez, se for uma mulher em período fértil. Já o D, o Disability, eu estou avaliando a parte neurológica. E quando eu falo de neurológico, eu estou falando do mais conhecidíssimo escala de coma de Glasgow. O Glasgow que vai avaliar, sobretudo, o meu sistema neurológico. Claro, eu posso ter uma lesão focal que vai me deixar preocupado ou não com o D, mas eu vou avaliar o D especificamente através da escala de coma de Glasgow. E o que é a escala de coma de Glasgow? Ela é basicamente uma escala que vai olhar a perfusão do cérebro através de 3 funções cognitivas: a minha visão, a minha capacidade de mexer o olho, a minha capacidade de falar e a minha capacidade de mexer o corpo. Então eu vou olhar a abertura ocular, a resposta e a resposta do meu corpo. O que eu vou ver nelas? Eu vou ver algumas características que vão me pontuar dentro de um grupo de pontos. A parte ocular, ela vale até 4 pontos e ela vai ser o seguinte: o paciente abre e olha à vontade, não está com alteração ocular. Então 4 pontos.
Ele abre só quando chama o nome dele, ô João, aí que ele abre, olha pra ti, te responde, depois volta a fechar. Já mais preocupante, ele está com algum distúrbio de consciência aí, ele está com um rebaixamento do nível de consciência. Ele abre só com dor, só quando pressiona aqui na glabela, quando provoca alguma dor que ele olha, mais preocupante ainda. Ele não olha nada, ele não abre o olho, aí tem a menor pontuação possível. A resposta verbal, ela vale 5 pontos e ela vale a capacidade do paciente em falar. Ele está falando normal, uma fala totalmente tranquila, coerente, com sentido, máximo de pontos. Ele está falando, mas ele fala nada com nada. Tem alguma coisinha com esse paciente, a perfusão cerebral não está das melhores, ele está meio despirocadinho. O que significa? Está com algum comprometimento neurológico. Ele só fala palavras. Doutor, eu, mal, dor. É isso que é perder 2 pontos. É o paciente que não consegue nem pronunciar uma frase. Ele fala só palavras. É o paciente que não faz sentido nenhum. Ele só geme. Isso é o que vale 2 pontos para os Glasgow. Quando o paciente não fala, ele tem a menor pontuação possível. Ele não tem nem consciência para poder falar. A parte motora, ele está avaliando a capacidade do paciente de se mexer. Ele está conseguindo cumprir ordens. Ô fulano, ergue o braço, mexe a perna. Tá ótimo, a parte motora não tem problema nenhum. Ele não obedece a tua ordem, mas na localizadora tu fala, tu aponta, tu toca nele e ele reclama de dor. Ele fala, não, meu braço dói. Significa que ele está sentindo bem. Ele não está se mexendo voluntariamente, ele não está seguindo ordens, mas ele entende que está doendo. Então ele tem uma noção ali. O terceiro, a flexão normal, é quando ele retira a dor. Aí é aquilo que eu falei, ele tocou e ele tá com tanta dor, está tão sensibilizado que ele retira. Um pouquinho preocupante, mas ainda está com o neurológico até que ok, mas ele já perde uns pontinhos. Flexão anormal, para pior, é que realmente é preocupante. Por quê? Flexão anormal significa que eu já tenho dano do sistema nervoso central. A flexão normal, antigamente chamada de decorticação, é aquela posição em que o paciente ele vai ficar todo estendido nas pernas e o braço ele fica todo fechado. A extensão é mais anormal ainda, é aquela que o paciente abre todo o corpo, ele fica o corpo inteiro flexionado. E se ele não se movimenta, ainda pior. E o que a escala de Glasgow vai fazer? Ela vai organizar essa pontuação que vale 4 pontos para o olho, 5 para a boca e 6 para o corpo. E através dessa pontuação eu vou falar qual que é o risco de dano neurológico nesse paciente. A pontuação dá o prognóstico neurológico. A alteração na escala de coma de Glasgow significa que ou eu estou tendo pouco oxigênio, ou eu estou tendo pouca perfusão, ou eu tenho uma lesão cerebral. Eu estou com dano neurológico. Ou porque eu não respiro direito, ou minha circulação não está boa, ou eu estou com dano neurológico. Então, por isso que eu sigo o ABCDE. O D é quando eu já descartei que o A não é, o B não é, ou eu não tenho sinais tão específicos que é dano no A e no B. Eu não percebi antes, mas agora tem que ficar de olho. Se o A e o B estão totalmente normais, aumenta pior ainda o risco para uma lesão cerebral. E como é que eu vou lembrar que é 4, 5, 6? Bem simples, é só pensar, olhar para a pessoa e pensar. 4, 5, 6. 4 olhos, 5 boca, 6 corpo. Eu estou falando em função neurológica, estou falando em paciente fazer algo. Que a gente sempre pensa quando sofre um trauma. Observar tudo ao redor, pedir ajuda e ver se meu corpo está bem. Olhar, 4. Pedir ajuda, 5. Meu corpo tudo bem, 6. Vou seguir essa ordem. 4, 5, 6. E também pensar, né? Às vezes os 3 são normal, mas o paciente tem alguma substância, ele foi picado, ele tem algum problema, ele pode ter algo metabólico ou de veneno, alguma coisa que pode estar afetando o corpo dele. E se o ECG estiver alterado, a gente não pode esquecer de ver se não tem um erro no A, no B ou no C. Por quê? Porque só no D que eu posso ver que ele tem algum dano, talvez na respiração, na circulação ou hemorragia que está comprometendo esse paciente também. Mas se tudo estiver normal, aí o risco é de dano no seu nervoso central principalmente. E ainda pior, se eu olhei esse paciente e estava tudo bem e depois o Glasgow dele rebaixa. Aí sim ele também pode ter um dano no seu nervoso central também. E por fim eu tenho o exposure, eu tenho a exposição desse paciente. O que é o exposure e o environment control? Eu quero ver, depois de avaliar se ele está bem, ou se tem um problema e corrigir, eu quero olhar por inteiro se não tem nenhuma lesão nesse paciente. Se ele não está com corte nas costas, na bunda, nas pernas, eu vou despir esse paciente por inteiro. Eu vou avaliar ele, o corpo inteiro. Então eu vou tirar toda a roupa dele e depois eu vou aquecer ele. Eu vou aquecer ele como?
principalmente com cobertor térmico, dispositivo de aquecimento externo e fluido aquecido. Eu vou dar volume aquecido para esse paciente, justamente para evitar a hipotermia, porque a hipotermia ela complica muito a vida desse paciente, como a gente vai ver nas aulas de choque e em outras aulas, que a gente fala mais sobre a hipotermia. E vai destacar que se o paciente ele chegou bem, ele chegou normotérmico e depois ficou hipotérmico, a gente precisa pensar que está tendo alguma causa de hemorragia. A principal causa de hipotermia é a perda sanguínea. Agora ele terminou a aula, bora ver a questão que a gente viu lá no início da aula. O paciente de 28 anos, que ele foi vítima de acidente automobilístico com capacete, é socorrido no local do acidente. Inconsciente, ele apresenta as seguintes respostas ao estímulo doloroso pelo socorrista. Então, ó, ele está falando aqui que eu estou avaliando a parte neurológica desse paciente. Ele emite som incompreensível. Emite som incompreensível. Afasta o membro superior direito do estímulo doloroso. Apresenta postura de descerebração e não abre os olhos. Então vamos lá. Vamos seguir certinho a escala. 4, 5, 6. Vamos começar no 4, que é o olho. Ele não abre o olho. Pô, não precisa nem pensar. Não abre o olho. Pior a pontuação. É 1. Qual que é a minha pontuação do olho? 4. Eu olho tranquilamente para tudo. 3. Eu só olho se me chamarem. Então, ô fulano, aí ele abre, depois ele volta. A gente já percebe que o paciente está meio nublado. 2. O paciente só abre quando sente dor. Pressiona aqui a glabela, aí que ele abre o olho. 1. Ele não olha para nada. Ele não está consciente. Então, o olho é 1 ponto. Próximo, o olho foi de 4 pontos, a boca é 5 pontos. Então, o que eu avalio na fala? 5 pontos, o paciente fala normal. 4 pontos, ele está confuso. Ele começa a falar coisas que não faz sentido nenhum. Ai, briguei com a minha vizinha e agora estou aqui e meu trabalho eu preciso ir e na escola foi puxado e começa a falar nada com nada. Ele sabe falar, ele está falando normal, mas nada faz sentido. Está bem confuso isso que ele está falando. 4 pontos. 3 pontos, ele fala só palavra. Então a gente já sabe que ele não consegue nem mais pronunciar uma frase. Fala só palavras. Doutor, meu braço, dói. 2 pontos, ele só geme. Só faz ele fica reclamando, fica fazendo grunhido, nada que faz sentido. 1 ponto, não fala nada. Então ele faz som incompreensível, ele tem 2 pontos. 4, visão. 5, fala. 6, o corpo. Vamos lá. 6, ele se mexe à vontade. 5, ele fala onde dói. Eu aperto, ele sabe falar onde está doendo. 4, eu aperto onde dói e ele tenta tirar na dor. 3, ele está em postura de decorticação. 2, ele está em postura de descerebração. 1, ele não se mexe. Então, a postura de descerebração vale 2 pontos. Então, o paciente tem 2 pontos. Então, somando, ele está com 5 pontos. É isso, Doc? Pegadinha do malandro, muito cuidado. Por quê? Porque quando eu estou avaliando a capacidade motora, eu preciso avaliar do corpo inteiro. E eu estou querendo ver dano neurológico, não dano de nervo. Eu não estou querendo ver se foi algum dano específico de algum nervo que foi lesado. Eu quero ver se meu cérebro foi lesado, minha coluna cervical foi lesada. Então, se eu quero avaliar, eu preciso avaliar o corpo inteiro. E a pontuação motora é a maior pontuação possível. Se metade do meu corpo está descerebrado, mas a outra metade eu respondo normal, como ele consegue responder a estímulo doloroso, não vai contar com uma descerebração. Vai contar como estímulo doloroso. Vai valer como 5 pontos. Ele percebe onde está doendo. Percebe? Então, isso que é a pontuação motora. É a melhor pontuação possível. Por isso que o Glasgow desse paciente é um Glasgow de 8. É um Glasgow grave. Ok? Ele já considera como um trauma grave. E agora, bora para a gente revisar os flashcards para consolidar bem esse conteúdo. Quais são as manobras para aumentar a permeabilidade da via aérea? Então a gente viu, principalmente, o chin lift e o jaw thrust, que a gente vai ver melhor na aula de manejo da via aérea. São aquelas manobras que a gente vai posicionar a cabeça para poder permitir a melhor ventilação do paciente. Quais são os 3 principais sinais clínicos para avaliar a circulação? Então, se eu estou falando de circulação, eu estou falando de perfusão. Estou falando de sangue chegando na extremidade. Se eu estou falando de perfusão, eu vou pensar precisamente cérebro
Então, avaliar nível de consciência, pele, que eu consigo ver bem fácil a cor da pele, e o terceiro, avaliar pulso, se eu estou sentindo todos os pulsos desse paciente ou não. Na escala de Coma de Glasgow, dentro de um mesmo critério, deve-se sempre optar pela pontuação mais baixa ou mais alta. Eu penso pior ou melhor? Eu sempre vou pensar o melhor, porque eu estou querendo ver gravidade, então eu estou querendo ver dano central, não dano periférico. E agora que a gente terminou a aula, esse aqui resume muito bem tudo sobre o ABCDE. Seguinte, a gente sempre segue à risca o ABCDE justamente porque ele representa as principais causas fatais que podem ser prevenidas. E vai destacar que sempre que a gente acabar uma, a gente acabou o A e foi para o B, a gente vai revisar os anteriores. Acabou o B, tu vai para o C direto? Não, tu revisa o A. Tu acabou o C, tu vai para o D? Não, tu revisa o B. E por aí vai. No A, a gente vai analisar a via aérea, se ela está comprometida ou não, e fazer manobra para proteger. Colar cervical, mesma coisa, para imobilizar a coluna cervical e evitar um trauma medular. O B, a gente vai ver a ventilação e ver se tem alguma lesão grave que pode comprometer a ventilação desse paciente. O C, a gente vai ver a circulação e o risco de hemorragia. O D, a gente vai ver o dano neurológico através da escala de Coma de Glasgow. E o E, a gente vai expor o corpo do paciente e evitar a hipotermia nesse paciente. E essas são as referências na aula.